A Segunda Guerra Mundial foi o conflito mais devastador da história da humanidade, ocorrido entre 1939 e 1945, envolvendo nações de todo o mundo em uma escala global. Ela foi desencadeada por uma série de eventos e tensões acumuladas desde o fim da Primeira Guerra Mundial. O estopim da guerra foi a invasão da Polônia pela Alemanha nazista em 1º de setembro de 1939, seguida pela declaração de guerra do Reino Unido e da França à Alemanha. Isso marcou o início de uma série de alianças e conflitos que rapidamente se espalharam por toda a Europa e além. As principais potências envolvidas na guerra foram os aliados, liderados pelo Reino Unido, União Soviética, Estados Unidos e China, e as potências do eixo, Alemanha, Itália e Japão. A guerra foi caracterizada por uma série de campanhas militares em vários teatros de operações, incluindo a Europa, o Pacífico, o norte da África e o leste da Ásia. A Segunda Guerra Mundial foi marcada por uma série de batalhas e eventos decisivos, como a Batalha da Grã-Bretanha, a Operação Barbarossa, o ataque a Pearl Harbor pelos japoneses, a Batalha de Stalingrado, o Dia D e a Batalha de Midway. Esses eventos resultaram em milhões de mortes e mudanças dramáticas no equilíbrio de poder global. Um aspecto significativo da Segunda Guerra Mundial foi o Holocausto, o genocídio sistemático dos judeus e outras minorias étnicas pelos nazistas, que resultou na morte de cerca de 6 milhões de pessoas. Esse horrível capítulo da história serviu como um lembrete sombrio dos horrores da guerra e da intolerância humana. A guerra teve consequências políticas, sociais e econômicas duradouras. O colapso dos impérios europeus, a ascensão dos Estados Unidos e da União Soviética como superpotências, a criação da Organização das Nações Unidas e o início da Guerra Fria foram apenas algumas das principais mudanças resultantes da Segunda Guerra Mundial. Após 6 anos de conflito, a Segunda Guerra Mundial chegou ao fim com a rendição das potências do eixo em 1945, após os ataques nucleares dos Estados Unidos contra as cidades japonesas de Hiroshima e Nagasaki. No entanto, o legado da Segunda Guerra Mundial permaneceu vivo, moldando o curso da história mundial e servindo como um lembrete das terríveis consequências da guerra. A Primeira Guerra Mundial, ocorrida entre 1914 e 1918, foi um dos conflitos mais devastadores da história da humanidade, envolvendo nações de todo o mundo em uma escala sem precedentes. Também conhecida como Grande Guerra ou Guerra das Trincheiras, ela teve origem nas rivalidades entre as grandes potências europeias, alimentadas por tensões políticas, econômicas e militares. O estopim da guerra foi o assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando, herdeiro do trono austro-húngaro, em Sarajevo, em 28 de junho de 1914, por um nacionalista sérvio. Este evento desencadeou uma série de alianças e declarações de guerra, levando a Europa a um conflito em larga escala. As principais potências envolvidas na guerra foi a Tríplice Entente, França, Reino Unido e Império Russo, e a Tríplice Aliança, Alemanha, Império Austro-Húngaro e Império Otomano. A guerra foi caracterizada por uma série de batalhas brutais, incluindo a Batalha do Somme, Verdun e a Batalha de Gallipoli, que resultaram em milhões de mortes e feridos de ambos os lados. Um aspecto marcante da Primeira Guerra Mundial foi o uso generalizado de novas tecnologias de guerra, como metralhadoras, tanques, gases tóxicos e artilharia pesada. Essas inovações transformaram a natureza do conflito e causaram um sofrimento humano sem precedentes. A guerra também teve consequências políticas e sociais duradouras. O colapso de impérios como o austro-húngaro, o otomano e o russo levou a mudanças territoriais significativas na Europa e no Oriente Médio. Além disso, a Primeira Guerra Mundial pavimentou o caminho para a Segunda Guerra Mundial, ao criar condições para o surgimento de regimes totalitários e alimentar ressentimentos que levariam a conflitos posteriores. Após 4 anos de luta, a guerra finalmente chegou ao fim com a assinatura do armistício em 11 de novembro de 1918. No entanto, o legado da Primeira Guerra Mundial permaneceu vivo, moldando o curso da história. Essas guerras foram uma série de conflitos liderados por Napoleão Bonaparte, um líder francês, por volta de 1803 a 1815. Essas guerras envolveram muitos países europeus e aconteceram principalmente por causa das ambições de Napoleão de expandir o território da França. Napoleão queria tornar a França uma grande potência e começou a conquistar territórios em toda a Europa. Ele usou táticas militares inovadoras e ganhou muitas batalhas famosas. No entanto, as outras nações europeias ficaram preocupadas com o poder crescente de Napoleão e se uniram para combatê-lo. Isso levou a muitas guerras e batalhas em toda a Europa. A guerra mais importante foi a Batalha de Waterloo, em 1815, onde Napoleão foi finalmente derrotado pelas frentes britânicas e prussianas. Depois disso, ele foi exilado para uma ilha remota e a paz retornou à Europa. Esses conflitos causaram muitas mudanças na Europa. Eles influenciaram as fronteiras dos países, disseminaram ideias de democracia e nacionalismo e tiveram um impacto duradouro na política europeia.
A Guerra do Vietnã foi um conflito que ocorreu entre 1955 e 1975 entre o Vietnã do Norte, comunista, e o Vietnã do Sul, capitalista. O Vietnã foi dividido após a derrota francesa em 1954. O Vietnã do Norte procurou unificar o país sob regime comunista, apoiando os insurgentes do Vietnã do Sul, conhecidos como Vietcong. Os Estados Unidos temiam a expansão do comunismo na região e começaram a fornecer apoio militar e financeiro ao Vietnã do Sul, enviando tropas para combater os insurgentes. A guerra foi marcada por táticas de guerrilha, batalhas sangrentas e um alto custo humano e material. O conflito dividiu profundamente a sociedade americana, provocando protestos em massa contra o envolvimento dos Estados Unidos. Em 1973, os Estados Unidos retiraram suas tropas do Vietnã, mas a guerra continuou entre as forças vietnamitas do Norte e do Sul. Em 1975, o Vietnã do Norte capturou Saigon, unificando o país sob regime comunista. A guerra deixou um legado de sofrimento humano, trauma e divisão. As guerras mongóis foram uma série de batalhas lideradas pelos povos nômades da Mongólia nos séculos 13 e 14. Sob a liderança de Gengis Khan e seus sucessores, os mongóis formaram um enorme império que se estendia por vastas áreas da Ásia e da Europa. Os mongóis eram conhecidos por suas táticas militares inovadoras e sua habilidade na guerra a cavalo. Eles usavam arcos e flechas montados em seus cavalos, o que lhes dava uma vantagem significativa sobre seus inimigos. Com esse poder militar, os mongóis conquistaram muitas terras, desde a China até a Europa Oriental. As guerras mongóis tiveram um grande impacto na história. Elas abriram rotas comerciais entre o Oriente e o Ocidente, permitindo o intercâmbio de ideias e mercadorias. No entanto, essas guerras também causaram muita destruição e perda de vidas. Apesar disso, o legado dos mongóis influenciou profundamente a história e a cultura das regiões que conquistaram. A Guerra Civil Americana aconteceu nos Estados Unidos entre 1861 e 1865. Foi um conflito entre os estados do Sul, que queriam manter a escravidão, e os estados do Norte, que queriam acabar com ela. Os estados do Sul se separaram da União e formaram os Estados Confederados da América, enquanto os estados do Norte permaneceram juntos com a União. A guerra começou porque ambos os lados não conseguiam concordar se a escravidão deveria continuar ou não. A guerra foi muito brutal, com batalhas sangrentas em muitos lugares. Um dos momentos mais importantes foi quando o presidente Abraham Lincoln decidiu libertar os escravos com a proclamação de emancipação em 1863. No final, a União venceu e a escravidão foi abolida em todo o país. Mas a guerra deixou muitas feridas profundas na sociedade americana, e os problemas de raça e direitos civis continuaram por muitos anos depois dela. As Guerras Púnicas foram uma série de 3 conflitos entre Roma e Cartago, duas das grandes potências da época, que rivalizavam pelo controle do Mediterrâneo. Ambas as cidades-estado possuíam vastos territórios, fortes economias e poderosas marinhas, o que as colocava em uma posição de destaque na região. Na Primeira Guerra Púnica, o principal motivo foi a disputa pela Sicília. Roma venceu e conquistou o território, estabelecendo-se como uma potência naval. Na Segunda Guerra Púnica, Cartago, liderada por Aníbal, atacou o território romano na Península Ibérica e depois invadiu a Itália, causando danos significativos a Roma. No entanto, Roma conseguiu se recuperar, e sob o comando de Cipião Africano, derrotou Cartago novamente. Na Terceira e última Guerra Púnica, Roma, temendo uma retomada de poder por parte de Cartago, sitiou e finalmente destruiu completamente a cidade, marcando o fim definitivo de Cartago como potência. Após as Guerras Púnicas, Roma se tornou a maior potência do mundo conhecido naquela época. Ao vencer Cartago, conseguiu controlar totalmente o Mediterrâneo, o que foi fundamental para o início da expansão do Império Romano. A Guerra Fria foi um período de tensões políticas, ideológicas e militares que se estendeu aproximadamente entre o final da Segunda Guerra Mundial, em 1945, e o colapso da União Soviética, em 1991. Caracterizou-se pela rivalidade entre os Estados Unidos e a União Soviética, que lideravam 2 blocos de influência opostos: o capitalista, liderado pelos Estados Unidos, e o comunista, liderado pela União Soviética. A Guerra Fria não foi marcada por confrontos diretos entre as superpotências, mas sim por uma série de conflitos indiretos, espionagem, corrida armamentista e propaganda. A corrida armamentista, em particular, levou ao desenvolvimento de armas nucleares por ambos os lados, gerando uma atmosfera de medo e incerteza conhecida como a política de dissuasão ou equilíbrio do terror. Um dos principais eventos que marcou o início da Guerra Fria foi a divisão da Europa em 2 blocos. O Bloco Ocidental, liderado pelos Estados Unidos e composto por países capitalistas, e o Bloco Oriental, liderado pela União Soviética e composto por países comunistas.
Isso resultou na criação do Pacto de Varsóvia, liderado pelos soviéticos, em resposta à formação da OTAN, liderada pelos Estados Unidos. Durante a Guerra Fria, houve uma série de crises internacionais que quase levaram ao conflito direto entre os Estados Unidos e a União Soviética, como a crise dos mísseis cubanos em 1962 e a Guerra do Vietnã na década de 1960 e 1970. No entanto, ambos os lados evitaram uma guerra direta, temendo as consequências catastróficas de um confronto nuclear. A Guerra Fria chegou ao fim em 1991, com o colapso da União Soviética e o fim do comunismo na Europa Oriental. Esse evento marcou o fim de uma era de bipolaridade e tensões globais e o início de uma nova ordem mundial dominada pelos Estados Unidos como a única superpotência global. Embora a Guerra Fria tenha acabado, suas consequências continuam a ser sentidas até hoje. As tensões entre os Estados Unidos e a Rússia persistem, e o legado da Guerra Fria moldou o mundo em que vivemos, influenciando a política internacional, a economia global e a segurança internacional.